Olá, aluno Explica aí, tudo bem? Professora Milena, professora de Biologia, que vem trabalhar aqui a prova do Enem, de 2021, primeira aplicação. E logo no início do texto, temos aqui falando de quê? Angiospermas. Então, a gente já sabe que a gente está dentro do assunto de botânica, principalmente de grupos vegetais. Vamos ao texto. Ele diz o seguinte, nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, vamos destacar aqui, existe uma segunda fertilização que resulta em um tecido triploide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de... Galera, essa questão foi muito, para mim, foi muito surpreendente. Por quê? Porque é uma questão conteudista, minha gente. O aluno, para resolver isso aqui, para fazer essa questão, ele tinha que estar dominando as características das angiospermas, sobretudo o processo de reprodução dessas plantas, né? Então, essa prova 2021, ela realmente foi uma surpresa no que diz respeito ao número de questões de botânica que foram cobradas e, sobretudo, com detalhes, com pormenores, que é uma coisa que normalmente a galera negligencia. Por quê? Primeiro, porque não gosta de botânica, né? Segundo, porque acreditava que o assunto não seria tão cobrado, seria mais o quê? Apostaria mais em ecologia, né? Então, tanto os alunos quanto os professores ficaram um pouco surpresos. E eu vou dizer, eu fiquei surpresa positivamente. Por quê? Porque vai sair daquele trivial de sempre estar colocando ecologia, impactos ambientais e tudo mais. Então, isso aqui, quem estudou botânica fez diferença na prova de biologia, né? Na prova de ciências da natureza. Então, bora relembrar. Galera, quem são as angiospermas? Vamos lembrar aqui? As angiospermas são plantas, vamos lá, fanerógamas. Milena, o que é uma planta fanerógama? É aquela planta que tem os seus órgãos reprodutores visíveis, né? Assim como são também quem? As gimnospermas, né? Outra coisa, são plantas espermatófitas. Traduzindo, são plantas que formam sementes. Tudo bem? O próprio nome, esperma, significa, deixa eu destacar aqui, esperma, vem de espermai, que significa semente. E ângio, minha gente, ângio é uma urna. Uma urna que vai fazer o quê? Que vai proteger essa semente, né? De quem vocês acham que essa urna está tratando? Gente, essa urna está tratando dos frutos, né? Mas vamos lá. São plantas também traqueófitas. Traqueófita é a mesma coisa que vasculares. Em outras palavras, são plantas que têm xilema, com xilema e floema, os vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada, respectivamente. E aí, lembre, quem tem xilema e floema, a condução de seivas vai ser muito mais eficaz, né? São plantas que vão se desenvolver bastante, que vão ter um porte corpóreo muito maior. Que mais? São plantas sifonógamas. O que é isso? Um sifão que é formado para a união de gametas. Em outras palavras, formam tubo polínico. E, minha gente, quem forma tubo polínico traz como característica muito marcante o quê? Independência da água para fecundação, certo? E são plantas que produzem flores e frutos. Lembrar que fruto, né? É uma aquisição evolutiva das angiospermas que veio ajudar tanto na proteção quanto na dispersão
das sementes. Tudo bem? Para a gente entender a reprodução das angiospermas, vamos aqui, ó. Reprodução. Quais são as etapas da reprodução dessas plantas? A primeira etapa é a polinização. O que é a polinização, gente? É o transporte de grão de pólen. Grão de pólen. E como é que é feito esse transporte? Vocês lembram a flor da angiosperma? Do que ela é formada? Ó, tem um aparelhozinho chamado gineceu, tá? Que é o aparelho reprodutor feminino. Esse gineceu, ele é constituído de quê? Ele é constituído de um ou mais carpelos. Então, isso aqui que eu desenhei, né, que parece um potinho, tá vendo? Ó? Isso aqui é chamado de carpelo ou pistilo, tá? Isso aqui é a parte feminina da flor. Uma flor que tenha um carpelo, 2 carpelos, 3 carpelos, não importa, um ou mais carpelos, a gente vai chamar isso de gineceu, tá? Então, gineceu é o conjunto de um ou mais carpelos, um ou mais pistilos, certo? Se a flor for hermafrodita, gente, ela também vai ter isso aqui, ó. Tudo bem? Como é o nome disso aqui? Isso aqui é chamado estame, tá? As flores podem ter vários estames. Ao conjunto de estames, nós damos o nome de androceu. Androceu é o aparelho reprodutor que masculino. Tudo bem? Então, uma flor que tem androceu e gineceu, obviamente vai ser uma flor hermafrodita e que pode, ó, se autopolinizar. O pólen pode sair daqui e cair aqui, ó, nessa porção que é chamado estigma. Se a flor não for hermafrodita, esse pólen vai sair daqui e vai para outra flor, vai para a parte feminina da outra flor, certo? É bom frisar que mesmo sendo hermafrodita, a planta pode desenvolver estratégias para evitar essa autopolinização. Por quê? Porque uma autopolinização diminui a variabilidade genética, certo? Então, nesse caso aqui é a autopolinização, mas também existe a polinização cruzada, que é quando o pólen dessa flor vai cair em outra flor. E quando a polinização é cruzada, minha gente, ela vai depender de agentes polinizadores, que pode ser o vento ou podem ser animais, tá? Se for o vento, essa polinização ela é chamada de quê? Anemofilia. Se forem animais, essa polinização é chamada de zoofilia. E aí, as flores, né, que ou vão ser polinizadas pelo vento ou vão ser polinizadas por animais, vão ter estratégias diferentes, né, para chamar a atenção dos seus agentes. Pronto. Vamos supor que houve a polinização, o pólen caiu aqui em cima, o que vai acontecer agora? Segunda etapa, tá? Que vai ser o quê? A fecundação, que é justamente do que trata a questão, certo? O que vai acontecer aqui, gente? Ó, o pólen, como eu disse a vocês, né? Falei há poucos instantes, esse pólen vai cair nessa partezinha aqui, né? Que a gente chama de estigma. E aí, minha gente, ele vai germinar. Repare só. E aí dele vai surgir um tal de tubo polínico. Qual é o papel do tubo polínico? É levar o gameta masculino para se encontrar com o gameta feminino que está aqui dentro, eu vou colocar em azul, de uma estrutura, gente, chamada de quê? Chamada de óvulo, tá? Convém lembrar que o óvulo vegetal é diferente do óvulo animal, ele não é o gameta. Ele contém o gameta está aqui dentro, certo? Então, o objetivo deste tubo polínico aqui, ó, é levar o gameta masculino para aqui para dentro, para se encontrar com o gameta feminino sem precisar de quê? Da água para fecundação. Ó. Então, a existência do tubo polínico
traz essa vantagem aqui, ó, a independência da água. Vou dar uma ampliadinha nesse óvulo para vocês entenderem o que ele tem aqui dentro. Dentro do óvulo das angiospermas, minha gente, a gente vai encontrar uma estrutura chamada de quê? Chamada de saco embrionário. Dentro desse saco embrionário, nós vamos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Todas essas células aqui são haploides, então o saco embrionário ele é N. Essas 3 células de cima, eu vou botar uma siglazinha aqui, tá? Elas vão ser chamadas de quê? Ó? AAA. O que é que significa AAA? Elas são chamadas de antípodas. Essas duas do meio aqui, gente, eu vou chamar de NP. NP significa núcleos polares. E aqui embaixo fica o trio SOS. S de Sinérgides e O é finalmente a osfera, que é o gameta feminino. Aí o que vai ocorrer, meu povo? Quando o tubo polínico vem para cá, ele vai lançar aqui dentro 2 gametas masculinos. Como que se chamam esses gametas masculinos? Núcleos espermáticos, tá? Aí, um desses gametas masculinos se junta aqui, ó, com esses 2 núcleos polares, e o outro gameta masculino se junta com a osfera. Então, nós vamos ter aqui, nas angiospermas, um aspecto exclusivo e marcante chamado de dupla fecundação. Certo? Então, vamos lá. Um dos gametas masculinos, um dos núcleos espermáticos, né, que é N, se juntará com a osfera, que é o gameta feminino, ó, também N, e daqui surgirá um zigoto 2N. Zigoto esse que depois vai virar o quê? Um embriãozinho, né? O outro núcleo espermático, como eu mostrei aqui, ó, vou marcar aqui, ó, tá vendo? O outro núcleo espermático vai se juntar com quem? Com os 2 núcleos polares, cada um N. Então, veja, ó, N mais N mais N vai formar o quê, galera? Vai formar um tal de endosperma. Endosperma, ou também chamado de albúmen. E o que é o endosperma ou albúmen, gente? O endosperma ou albúmen é o tecido que vai nutrir o embrião, certo? Beleza? Então, endosperma ou albúmen é o material que vai nutrir o embrião. Aí, pessoal, vou puxar para cá. Após a fecundação, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, essas 3 células daqui de cima, as antípodas, e essas 2 células aqui, ó, que estão do ladinho da osfera, que são as sinérgides, elas degeneram e morrem. Tudo bem? Então, isso vai desaparecer, esse desaparece também. E aí, né, o zigoto cresce, vai virar, como eu já disse, um embriãozinho. E o tecido endosperma ou albúmen vai ficar em volta desse embrião, guardando reservas nutritivas, obviamente, para alimentar esse embrião. Então, este óvulo, gente, sabe no que ele se transforma? Após a fecundação, ele se transforma numa semente. Então, o que é a semente? É o óvulo fecundado e desenvolvido. E essa porção aqui, sabe o que é essa porção aqui, ó? Vou pintar aqui de vermelhinho, ó.
Isso aqui é chamado ovário, minha gente. O que é que o ovário está fazendo? Está guardando o óvulo. Então, se esse óvulo, depois da fecundação, vira uma semente, adivinha o que é que o ovário vai virar? O ovário vai virar a urna que guarda essa semente. Em outras palavras, o ovário vai virar um fruto. Tudo bem? Tranquilo? Então, por isso que as angiospermas são as únicas que formam frutos, porque as suas flores são as únicas que são providas de um ovário. Tá bom? Então, vamos voltar aqui ao texto. Ó. Essa segunda fertilização. Qual é a segunda fertilização? A que resulta no tecido triploide. Quem é o tecido triploide, minha gente? É o endosperma. Tudo bem? Então, endosperma. Então, essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de reserva para o embrião. Então, espero que vocês tenham entendido esse resumo. Lembrando que ainda falta a terceira etapa, tá? Que seria o quê, gente? A germinação da semente, né? Então, o embrião que vai ficar aqui dentro, né, da semente vai germinar desde que as condições sejam propícias e daí surgirá uma nova planta. Ok?